Olá, estudantes! Esse é o Física Dedicada e estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo de cinemática. E hoje vamos começar uma nova etapa. É a parte que trata sobre o movimento uniformemente variado. E para isso vamos começar falando sobre aceleração. Você sabe o que é um movimento acelerado? Sabe o que é um movimento retardado? Não? Quer saber? Então acompanhe essa aula. Antes disso, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já fez isso? Então vamos lá! Movimento acelerado, movimento retardado e movimento uniforme. Um movimento é dito variado quando sua velocidade instantânea vai mudando com o passar do tempo. Ou seja, ela não permanece a mesma. O tempo passa e a cada momento esse móvel apresenta velocidades diferentes. Quando essa velocidade aumenta cada vez mais com o passar do tempo, afirmamos que esse movimento ele é acelerado. Ou seja, o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente, aumenta com o passar do tempo. Já quando a velocidade do móvel é cada vez menor com o passar do tempo, afirmamos que esse movimento ele é retardado. O movimento ele é dito retardado quando o módulo da velocidade escalar instantânea for sempre decrescente. O tempo passa e a velocidade será sempre menor. E, como já vimos anteriormente, quando o tempo passa e a velocidade permanece sempre a mesma, o movimento é dito uniforme. Temos 3 gráficos a seguir. Quais deles você acredita ser acelerado, retardado e uniforme? Vamos lá. O primeiro gráfico, podemos observar que os espaços aumentam com o tempo. Esse movimento ele é progressivo. Mas observe também que, com o passar do tempo, a distância percorrida pelo móvel é cada vez menor. Isso significa que o móvel está freando, logo esse movimento ele é retardado. O segundo gráfico, os espaços também aumentam com o tempo, o movimento também é progressivo. Mas observe que com o passar do tempo, os espaços percorridos são cada vez maiores. Isso significa que o movimento ele é acelerado. Já o último gráfico, temos uma reta inclinada ascendente. E vimos em aulas anteriores que essa é uma característica do movimento uniforme, pois o tempo passa e os espaços percorridos serão sempre os mesmos. Para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida será sempre a mesma. Esse é um gráfico do movimento uniforme. Aceleração escalar. Imagine um móvel que partiu do repouso e depois de 1 segundo sua velocidade era de 2 metros por segundo. Depois de 2 segundos, sua velocidade já era de 4 metros por segundo. Depois de 3 segundos, 6 metros por segundo. Depois de 4 segundos, 8 metros por segundo e assim sucessivamente. O que podemos observar? Que em cada segundo sua velocidade aumentou 2 metros por segundo. Qual foi a taxa de aumento dessa velocidade? Essa taxa corresponde 2 metros por segundo a cada segundo. 2 metros por segundo. Utilizando as regras de frações e de potenciação, esses 2 metros por segundo pode ser escrito da seguinte forma: 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado significa que o móvel está mudando sua velocidade 2 metros por segundo a cada segundo. Essa taxa de variação da velocidade é o que chamamos de aceleração. Agora raciocínio. Se o móvel saiu do repouso e após 3 segundos atingiu uma velocidade de 12 metros por segundo, qual foi a taxa de variação dessa velocidade? Essa velocidade aumentou, em média, quantos metros por segundo a cada segundo? Bom, apenas com exercício mental é possível perceber que a velocidade aumentou 4 metros por segundo em cada segundo. No primeiro segundo foi para 4 metros por segundo, no segundo segundo foi para 8 metros por segundo e no terceiro segundo, 12 metros por segundo. Mas como eu poderia resolver isso matematicamente falando? Então é só pegar os 12 metros por segundo, que foi a velocidade final que o móvel atingiu, dividido pelo tempo que ele gastou para chegar nessa velocidade. Então vai ficar 12 dividido por 3, corresponde a 4 metros por segundo por segundo. A aceleração desse móvel corresponde a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora imagine se a velocidade inicial do móvel corresponde a 4 metros por segundo. Aí depois de 5 segundos, a velocidade passa a ser 14 metros por segundo. Qual foi a taxa da variação de velocidade
desse móvel? Qual foi a aceleração média desse móvel durante o intervalo de tempo considerado? Mais uma vez, usando o raciocínio lógico, percebemos que a velocidade aumentou de 4 metros por segundo para 14 metros por segundo. Ela aumentou quantos metros por segundo? Então, qual foi o acréscimo de velocidade que esse móvel ganhou? 10 metros por segundo. Qual foi o intervalo de tempo que isso aconteceu? 5 segundos. Então, qual foi a taxa de aumento de velocidade em cada segundo? Bom, se ele ganhou 10 metros por segundo em 5 segundos, significa que essa velocidade aumentou 2 metros por segundo em média a cada segundo. Ou seja, a aceleração média corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Matematicamente, eu poderia escrever essa aceleração média da seguinte forma. A aceleração média igual à velocidade final, que corresponde a 14 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que corresponde a 4 metros por segundo, dividido por quem? Pelo tempo, que é o tempo final, 5 segundos, menos o tempo inicial, que é 0. Então, aqui vamos ter que a aceleração média corresponde a 14 menos 4, que é 10, dividido por 5 menos 0. Então, vamos ter que a aceleração média vai ser igual a 10 dividido por 5, que corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que podemos utilizar esse raciocínio para achar a aceleração média para os móveis em diferentes situações. Escrevendo de forma geral, eu posso afirmar que a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos um tempo inicial. Quando a aceleração é constante, ou seja, o tempo passa e a taxa de variação da velocidade é sempre a mesma, eu afirmo que o movimento ele é uniformemente variado, que é o tema da nossa próxima aula. Agora vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Um móvel a 72 km por hora freia bruscamente, parando em 4 segundos. Qual foi a aceleração média desse automóvel até parar? Utilizando a relação que foi dada, vamos ter que a aceleração média é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Como o móvel freou até parar, então a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que corresponde a 72 km, dividido pelo tempo que isso aconteceu, que corresponde a 4. Para resolver esse exemplo, primeiro observamos que a distância está em quilômetros por hora e o tempo que ele parou está em segundos. Então, vamos transformar a velocidade em metros por segundo para que o tempo fique na mesma unidade. Eu poderia calcular essa aceleração também em quilômetros por hora ao quadrado ou algo assim, mas o mais indicado é trabalharmos em metros por segundo, pois metros por segundo é a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades. Então, transformando 72 km por hora em metros por segundo, fica 72 km por hora dividido por 3,6, que é igual a 20 metros por segundo. Agora, utilizando a relação que foi dada nesta aula, temos que a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Como o móvel parou, a velocidade final vai ser igual a 0, menos a velocidade inicial, que corresponde a 20 metros por segundo, dividido pelo tempo, que foi de 4 segundos. Logo, a aceleração média vai ser igual a menos 20 metros por segundo, dividido por 4 segundos, que vai ser igual a menos 5 metros por segundo, que é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Não precisa você ficar escrevendo metros por segundo. Como você sabe que se trata de aceleração, pode escrever direto. Menos 20 dividido por 4, que é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração foi negativa. A velocidade ela é positiva. Então, eu tenho uma aceleração aí com um sinal contrário da velocidade. Isso significa que o móvel freou. É um movimento retardado. A velocidade é positiva. Durante o momento que ele estava freando, o movimento foi progressivo, que ele continuou progredindo na trajetória. No entanto, parou. Movimento retardado. E a nossa aula de aceleração vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado, mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode entrar em contato. Eu faço questão de atendê-los. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!